Hoje no nosso raio-x, Renault Duster 2023 com um novo motor turbo. Roda a vinheta! Hoje na nossa oficina a gente tem aqui o novo Duster 2023 na versão Iconic. Essa aqui é a única que traz esse novo motor 1.3 turbo, que lembrando, estreou no Captur. Tem vídeo dele aqui no nosso canal, a gente vai deixar aqui no card em cima para você conferir também o raio-x. Voltando ao Duster, a gente tem aqui a versão Iconic que está na faixa dos R$135 mil. Você tem o preço atualizado dela aí na sua tela, já com a redução do IPI. E antes da gente começar, lembrando você aí de casa que ainda não é inscrito no canal, clique em inscrever-se, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não deixe de ativar o sininho para receber notificações. Aproveita também e já deixa nos comentários qual o próximo carro você quer ver avaliado no nosso raio-x. E para avaliar as condições de manutenção e reparabilidade do novo Duster Turbo, a gente tem o prazer de receber na nossa oficina o nosso querido Mingau, Edson Roberto de Ávila, da Mingau Automobilística. Fala aí, Mingau. Como é que você está, Gustavo? Joia. Dá um alô aí pro pessoal de casa que ainda não te conhece. E vocês aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais Nosso uma parceiro. vez, Gustavo, mais uma vez, sem palavras pelo convite. Vamos fazer um belo trabalho falando da Duster. Temos aí inovações, né? Sim. Esse propulsor já, que é o tal do downsizing. Downsizing, né? E Tá é algo famoso. O que é o downsizing? A gente vai falar um pouquinho hoje. Vamos falar bastante. a respeito disso. Vamos falar a respeito disso. E aí é sempre a nossa missão, né, Mingau? Junto com parceiros como você, da nossa audiência, amigo mecânico, amiga mecânica que também assiste a gente. Sim. A gente quer trazer as principais novidades para o pessoal aí de casa, que tem a sua oficina independente, conhecer o que a gente tem, né, de novidade mecânica que vai chegar já já. Se ainda não chegou, já chega na oficina, que é o caso desse novo motorzão aqui, turbo, né? E é uma coisa interessante passar até para os colegas profissionais, que sempre acontece na nossa profissão. É um cotidiano. Ah, não, ainda vai demorar, vai demorar. O demorar, quando vê, já chegou. Já chegou. Já A chegou. gente está vendo aí com extremamente rápido, Gustavo. uma velocidade importante aí, né? Todos os lançamentos, novos motores. Nova geração do Duster, só para situar o pessoal, estreou aí em março de 2020, 2 anos depois, em março de 2022, chegando aí esse novo motorzão turbo, que é o que a gente vai conhecer agora. Então, vamos subir esse capô e conhecer? Vamos lá, Vamos embora. Bom, Mingau, novo motorzinho aí turbo, né, do Sim. novo Duster. Para quem não sabe, esse motor aí tem origem numa parceria com a Mercedes-Benz, grupo Daimler, né, e a aliança Renault, Nissan, Mitsubishi. Então é uma joint venture que eles têm lá fora, uma parceria, onde esse motor, que já está, por exemplo, no Mercedes-Benz Classe A, Mercedes-Benz GLB e também no GLA, nos novos, na versão a gasolina. Versão Flex, novidade no Brasil, que estreou com o Captur 2022 e agora está chegando aqui no Duster. Esse motor 1.3 TCE gera 170 cavalos agora com etanol, 27,5 kg de torque, bastante coisa, né, Mingau? Um motorzinho 1.3. Inclusive aqui nesse caso, com essa inovação, eles até reformularam a caixa do sistema de transmissão, né? Também é novidade, câmbio CVT na antiga versão 1.6, que continua em linha nas versões básicas, né? É um câmbio CVT de 6 marchas simuladas. Certo. Aqui ele agora tem um CVT com 8 marchas simuladas e não é só uma questão de programação, tá, Mingau? A caixa CVT desse carro é nova justamente para aguentar esse torque que é bem maior que o antigo 1.6, né? São mais de 10 quilos extras de torque. O 1.6 estava aí na casa dos 16,2 kg de torque, agora a gente está falando de 27,5 kg, bastante torque para uma caixa de CVT, por isso que ela tem que ser reforçada, né? Exatamente. Inclusive a própria transmissão, ela passa a trabalhar de uma forma mais harmônica para que você não sinta exatamente o solavanco por conta dessa diferença de torque do qual você está relatando. Sem dúvida. E lembrar quem está em casa, né, pessoal, que esse vídeo, a avaliação do raio-x do novo Duster 2023, vai ser dividido em 2 partes. Nessa primeira parte, a gente vai fazer aqui a análise junto com o Mingau do cofre do motor, questões de acesso a componentes, revisão básica, manutenção preventiva,
na verdade. E na parte 2 a gente vai entrar também nesse assunto, além do câmbio CVT, que a gente vai falar sobre troca de óleo ou não troca de óleo. É um tema polêmico que vai ficar para a nossa parte 2. A gente vai analisar ali todo o undercar, suspensão, freios e tudo mais, com a ajuda do Mingau. Então, Mingau, para a gente começar aqui no cofre do motor, uma coisa legal, já que a gente levantou o capô agora, eu observo aqui, ó, uma coisa simples, mas bacana, 2 molas a gás, né? Raridade que a gente vê no mercado, né? E bastante funcional, né? Até para nós que trabalhamos com a manutenção automobilística, Gustavo. Olha que legal, saiu aquela vareta daqui, né? Que seria o suporte para você ter o apoio do capô. E no momento de você executar a manutenção, hora por outra, não tem jeito, você se esbarra. Ou então, de repente, você vai efetuar uma manutenção, por exemplo, de fazer a remoção de uma transmissão, alguma coisa assim, você tem que colocar o suporte, então atrapalha. Então, dessa forma aqui, simplificaram e de uma maneira bastante eficiente. Tanto para o mecânico e para o consumidor também, que é só levantar o capô, né? E o que é legal também aqui nesse caso, são dos dois lados. Sim, dupla, né? Por causa do peso do capô. A gente exato. pega aí, por exemplo, uma curiosidade também, o Logan e o Sandero, que são feitos na mesma plataforma, né? São compactos. Eles também têm a mola a gás, somente uma, possivelmente porque o capô é um pouco mais leve, mas o Captur, que é feito nessa plataforma também, e é mais caro que o Duster, ele não tem. Ele tem a antiga varetinha. Então é curioso, né? É questão de projeto. Custos, né? Como profissional, logicamente, é interessante nós sempre pontuarmos os benefícios, né, que traz. Aí, sendo dessa forma, existe uma grande possibilidade das montadoras começarem a olhar um pouco mais para nós profissionais e trazer esses benefícios no momento da manutenção, que sem dúvida alguma isso traz benefício para nós profissionais. E consequentemente, Gustavo, é interessante salientar o seguinte: isso acaba favorecendo até a própria montadora. Por quê? Nós vamos falar dos benefícios no momento da manutenção do veículo. E isso... que é o que a gente está falando aqui hoje. Exatamente. Então, para a gente começar, Mingau, agora, já enquanto eu introduzi o motor, já calçou as luvas, né? O nosso querido EPI, né, pessoal? Sempre importante de segurança, apesar de que a gente... né? Obrigatório, a gente não vai fazer nenhuma desmontagem assim, né, excessiva, mas importante a gente se proteger sempre, né, na oficina. Bem na verdade, Gustavo, a todo momento que eu, no caso, profissional Mingau, quando eu vou executar qualquer manutenção no veículo, isso se torna um hábito. Eu sei que você, profissional, muitas das vezes, se tem isso como uma quebra de paradigma, né, mas vamos vendo o benefício, né, a questão, por exemplo, Gustavo, você utilizar o óculos, você for utilizar um equipamento, uma ferramenta ruidosa, você utilizar o abafador, né, o protetor auricular, o protetor auricular. Então, quer dizer, isso tudo é para defender a nós mesmos profissionais, então é benéfico. Sim. É interessante. A gente sempre bate nessa tecla, entre aspas, né, mas é para a segurança de quem está em casa. Exatamente. A gente tem que falar. É o próprio benefício, é entendimento isso aí. Então, isso aqui para mim, para o Mingau, isso aqui já virou um cotidiano. Já é algo normal. Tem que ser utilizado. Sem dúvida. Aqui, por exemplo, eu não vou estar utilizando o óculos, porque eu estou da parte de cima e nós vamos estar apresentando a vocês os componentes. Eu não vou estar fazendo o manuseio como você relatou. Sim. Agora, caso, que nem na parte do undercar... Com o carro no elevador, tanto eu quanto o Mingau, a gente vai colocar o óculos. Mas isso é hábito já, tá? Sim. Eu já não vejo como obrigatoriedade. Sim. Isso é um hábito. Mas a gente sempre reforça. Vamos começar então. Por onde você quer começar, Mingau? O que você enxerga aí nesse cofre do novo Duster? Olha, a princípio, às vezes os profissionais podem até imaginar assim, poxa, o Mingau, para ele tudo é simples. Não é que tudo é simples. Primeiro que você tem que estudar, né, e procurar informações, absorver para você poder executar, né? Informações, conhecimento é a prática e a prática te traz habilidades. Aqui está tudo bem exposto, a questão para executar uma manutenção, veja. Por exemplo, uma bomba de alta, ela está bem aqui, ó, ela está na nossa frente. Um componente que nesses propulsores atuais, por conta da contaminação, nível de qualidade do nosso combustível, isso é um fato, tá? Existe uma membrana que trabalha exatamente
no sistema de aeração dos propulsores. Aqui nesse caso, nós temos ela bem aqui, ó, à frente, aonde para se efetuar a substituição, quando houver a necessidade, você faz a remoção da mangueira de captação de ar, né, que é essa mangueira plástica, e você já está na frente dele aqui. Benefício. Fácil, né? Velas de ignição, olha que tranquilidade, você tem um chicote passando aqui em cima das bobinas, onde você removendo aqui o suporte desse chicote, juntamente aqui com um parafuso de fixação aqui também, as bobinas já estão aparentes para você. Você efetua a remoção, efetuando a remoção das bobinas, você já está ali na frente das velas. Você não precisa fazer remoção de mais nada aqui. Eletroinjetores estão todos aqui, ó, na nossa frente. Quatro bobinas, né? 4 velas, um motor 4 cilindros, né? Lembrar quem está em casa. E prazos, né? Que a gente também solicitou para a Renault, de acordo com o manual. O que a gente tem de prazo aí das velas, Mingau? 40 mil ou 3 anos de troca. Para você ver, né? E nós estamos falando de vela de irídio, né? Então, isso aí é uma... Um prazo conservador, você acha? Eu acredito que sim, até por conta, eu vou apostar na informação que eu detenho. Motor flex. Motor flex, qualidade de combustível. Então isso é uma forma de prevenir qualquer tipo de deficiência no propulsor e trazer problemas aí mais sérios, mais grave em questão de manutenção interna do propulsor, que aí a questão financeira ela começa a ultrapassar algumas realidades em questão por se tratar de um veículo novo. Imagina um veículo desse com 40 mil quilômetros, chegando a 48, 50, 55, me dá um problema numa vela de ignição dela, onde partes dela se dissipam, entra ali a parte do pistão, invade o cabeçote, ou seja, vai ter um dano interno. Então, preventivamente, eu acredito que é nesse sentido aí que eles estão... seguiu nessa linha. Né? Exatamente. Perfeito. Você falava dos injetores, né? Também todos eles aqui presentes. Olha, não é que veja só, Gustavo, não é que é facilitado. Eu acredito que o termo não é esse. Mas sim praticidade no momento da manutenção. Tá tudo aqui, ó. Tem que saber o que está fazendo, Tem que saber o que está fazendo, é onde você... qual o caminho que você está pegando. Por isso que eu disse, informações, conhecimento. Conhecimento, prática. Prática, habilidade. É isso que eu estou dizendo. E isso é o que nós temos no dia a dia. E voltando até um pouco, Gustavo, é interessante. Ah, não, mas esse veículo vai demorar um pouco para chegar até as nossas empresas prestadoras de serviço. Engana-se. Porque esse propulsor, aí eu vou até dar essa oportunidade para o Gustavo, esse propulsor, ele literalmente já está rodando e não é de hoje. Sim. Fala você, Gustavo, em quais veículos? É o que eu falei, Mercedes Classe A da nova geração, Isso. GLA nova geração, GLB, que também é um SUV de 7 lugares aí da Mercedes, então já está girando, e esses carros, a gente sabe, os carros premium tem um giro grande, o pessoal troca de carro, então a tendência de chegar no mecânico independente acaba sendo até mais rápido do que um carro de linha convencional, digamos assim, né? Um carro premium tem um giro grande, né? Exato, mas vale salientar, Gustavo, que no caso, como foi a Mercedes que cedeu esse propulsor para esse veículo, para a Mercedes, todos os veículos eles não utilizaram, né, essa praticidade do flex. Do flex, porque já vem importados, né? Sim. Inclusive, outra informação interessante, Duster produzido no Brasil, lá em São José dos Pinhais, mas esse motor ainda não foi nacionalizado, tá, Mingau? Ele é importado da Espanha e por isso quando você compara aí valor, por exemplo, dessa versão Iconic com motor 1.6 com a mesma versão Iconic com esse motor 1.3, a diferença entre elas aí é considerável, na casa aí dos 15 mil reais, só com a troca de motor. Por quê? Motor importado, custo em dólar, então isso... Então, acaba subindo o preço para a montadora precificar esse carro. Então, olha só vocês, que interessante a informação que o Gustavo está passando para nós, profissionais. Nesse caso, então, eu suponho, eu não falo em achismo, mas eu suponho que então o acerto para ele trabalhar tanto com etanol quanto com a gasolina é na parte da eletrônica, não na parte mecânica dele.
Possivelmente é isso. A Renault, inclusive, fala que teve adaptação toda feita, né, pela engenharia brasileira e mais de 400 mil quilômetros de testes de rodagem também. Sim, então, sim. Tem toda a questão de calibração para o nosso combustível, né? Então, mas aí no caso não é estrutura mecânica, eles mudaram a... Software, programação, calibração. Exatamente. Olha só a eficiência do propulsor, hein? Isso. E lembrando, né, a gente falou dos carros Mercedes, nessa versão Flex, que chama 1.3 TCE na Renault, está agora nesse Duster 2026, estreou no Captur 2022 em todas as versões. E ó, um spoiler, tá, Mingau? Em breve aí, já vai chegar a nova Renault Oroch, que é a Duster Oroch, a picape do Duster, a antiga geração. Eles vão colocar esse motor, aí é um spoiler que a gente está dando aqui como revista mecânico e revista carro. Já vai chegar, ou seja, está ampliando a linha de atuação do motor, então vai chegar em mais carros, vai ter mais giro. Sim. Por isso que o mecânico tem que ficar de olho. Uma curiosidade que vai ser bacana passar para os colegas profissionais, Gustavo. Olha só, essa parceria, aqui no caso, é a Renault com a Mercedes. Que a Mercedes está absorvendo o propulsor da Mercedes. A Renault, né? A Renault está absorvendo o propulsor da Mercedes. Já tem no mercado, mas não é o caso para se ficar esticando esse tipo de assunto, mas só para vocês entenderem. Existe também propulsor da Renault em veículos Mercedes. Diesel. Utilitários, né? Exatamente. Tem rodando aí. Vamos voltar para cá? Vamos. Vamos lá. Vamos nessa. Bom, a gente fala um pouquinho de prazos, né? De revisão, manutenção básica, né? Sim, vamos comentar. Óleo do motor, Renault indica 15W40, você tem aí na tela especificado certinho a especificação do motor e a norma que tem que atender. A cada 10 mil, um ano, prazo normal, né? Aí eu vou fazer uma prévia aí. No caso desse lubrificante 15W40, você citou algo aí, Gustavo, que é de extrema importância. Porque 15W40 existem N lubrificantes. O que tem que se entender é que o que o Gustavo falou, nós tem que ser... Hoje a manutenção, Gustavo, nós temos que nos atentar bastante aos detalhes. Sem dúvida. Você citou uma palavra aí que foi primordial. Seguir as normas que exige. Então não é só o grau de viscosidade. A gente fala 15W40 é o grau de viscosidade. Tem a norma da montadora que exatamente. A gente colocou. E nós temos grandes exemplos de dano, principalmente em propulsores que foram desenvolvidos, aonde a correia de sincronismo trabalha juntamente ao lubrificante. Por conta de não utilizarem lubrificantes aonde existe a norma da montadora, tivemos problemas. Aqui é a mesma situação. No caso é corrente, né, esse motor, não, mas sim, também é corrente, mas existe a especificação do lubrificante. Sem dúvida. Né? Então, fica aí a sugestão para todos os profissionais procurarem seguir isso mais à risca. Sabe por que eu comento, Gustavo? Muitas das vezes o proprietário do veículo, ele vai até a empresa prestadora de serviço e fala, não, eu vou colocar o 1540, mas eu vou colocar desse aqui, eu vou diminuir o valor da quilometragem rodada e eu trago para você substituir após. Eu digo a vocês, profissionais, não acatem, não façam isso. Façam exatamente mediante o que o Gustavo disse. Sigam o que consta no manual, né? E o que determina a montadora. E em caso de uso severo, metade do prazo, né? Sim, mas não deixe de utilizar o lubrificante seguindo as regras da montadora. Perfeito. Vamos lá. Bom, o que a gente pode falar? Fluidos. Fluido de arrefecimento, tá bem aí, né? Sim, tá bem aqui. Manutenção dele é tranquila. Você vê o trocador de calor, no caso o radiador, bem aqui à frente. Não mudou nada em relação a outra Duster. Em questão de efetuar a manutenção, você pode observar os pontos de desmontagem. Então a manutenção aqui não tem nada, aqui agora é diferente, que nós temos que fazer dessa forma. Não, é simplificado. Agora, para o conjunto em si, é aquilo que nós falamos sempre. Nós temos que saber o que estamos fazendo e qual caminho nós estamos adotando. Mas aqui é tranquilo, sistema de arrefecimento tranquilo. O reservatório de expansão está bem aqui à direita do veículo. Eu falo à direita porque entende-se o seguinte, né, Gustavo? Tomando por base o motorista, né? Exato. Manda essa sugestão, essa dica para todos aí, quando Gustavo. a gente fala, né, o lado tomando por base, a referência pode ser
diferente, é igual um cantor em cima de um palco, né? Exatamente. Ele tá vendo a plateia, ele pode falar, levanta a mão para a esquerda, mas é para a direita. Então, É bem isso. é essa a lógica, Não, né? mas é perfeito o que você falou. Analogia. Então, sempre quando vocês forem citar, isso é até legal para os consumidores finais, né, os proprietários dos veículos. Sempre quando vocês forem citar algum tipo de defeito, barulho, lâmpada queimada, alguma coisa assim, para o profissional, para facilitar a manutenção, imagina você sempre dentro do veículo. Lado esquerdo, lado direito. Exato. Aqui, por exemplo, eu posso estar, eu estou de frente com o veículo e eu vou dizer para o Gustavo, não, é aqui do lado esquerdo. É o direito, né? Do Na ponto de vista verdade, do é o lado motorista. direito. Sempre o lado do veículo é você simulando, estando dentro do veículo, no motorista. Então aqui nós temos o reservatório de expansão, o coxim, você vê, olha que interessante, isso aqui já é um material plástico, possivelmente, eu vou sugerir que pode até ser da base de polímero. Para redução de peso, provavelmente? Sim, com certeza, e até vibração. Uhum. E esse é o suporte que está acoplado na parte superior aqui, que também é juntamente ao suporte de duranumínio que vai no cabeçote. Sim. E ele é um coxim hidráulico, tá? Substituição. Puta, super tranquilo. Super tranquilo. Inclusive você tem até aqui no cabeçote como se fosse um espaço para você colocar a ferramenta e você conseguir o motor, né? isso, para você poder efetuar a manutenção. Parte da turbina tá logo aqui atrás. Tá aí atrás. Tá, é tranquila a manutenção dela também. Sistema de exaustão. Som da lambda aí, né? Tudo, sensor, a parte sensorial, olha, é tudo, como é que eu posso dizer? Não é que é facilitado, volta para corrigir isso, mas é algo que você consegue efetuar a manutenção de uma forma prática, sem dificuldade e utilizando as ferramentas adequadas. O Duster é um carro largo, né, robusto, Sim. O cofre tem pelo que a gente vê aqui, um espaço bacana, né? Sim. E esse motor mesmo, apesar de não ser um 3 cilindros, ele é um 4 cilindros, mas ele tem um formato que eles chamam de delta, né, o cabeçote. Então ele afunila um pouquinho, ele tem um tamanho bem compacto, né, para caber legal no cofre, né, sobra bastante espaço. É bem legal, é bem legal. Eu aqui, para mim, como profissional, putz, bastante interessante. Por exemplo, futuramente, Gustavo, se for efetuar, que vai acontecer, de efetuar a manutenção preventiva, é algo também que tem que ser adotado no nosso setor de manutenção automobilística. Conscientização para com os proprietários, manutenção preventiva. Aqui no caso, se trata de corrente. Sim. A vida útil dessa corrente de comando, como também propriamente as engrenagens, o conjunto em si, para se ter o sincronismo, que nós chamamos de fasagem, ele é ligado diretamente à qualidade do lubrificante colocado. Tá vendo? Ó como linka as coisas. E aqui, Gustavo, eu estou vendo que você tem um espaço bem interessante para você poder fazer essa manutenção. Você tem um espaço aqui. Um outro detalhe que eu observei aqui, Gustavo, que a parte da correia de acessórios, ela é elástica. Aqui, nesse caso, ela não tem o tensor, tá? Ela é fixa. E aí você tem aqui o gerador de energia, você tem o sistema de climatização, que é o compressor, a árvore de manivela e a bomba circulante do líquido de arrefecimento. Tá Correia tudo aqui, de acessórios que a Renault fala aí num prazo médio de 80 mil ou 4 anos. Tá tranquilo. Tá dentro tá da dentro, média, tá dentro, né? tá dentro da média, tá dentro da média. Bom, a gente vê daqui, Mingau, também ali, atrás, perto da parede de corta-fogo, né, o módulo do ABS, né, e também do controle de estabilidade. Aqui o acesso dele, ô Gustavo, ele já é um pouco mais complicado, tá? Aqui você tem que fazer tem um acabamento, né? Exatamente, você tem que efetuar a remoção do forro, que é exatamente... E olha só, no momento da manutenção, o profissional aqui ele vai ter que ter bastante prudência. Eu imagino... 2 forros, né? Exatamente, exatamente. Isso aqui é um defletor de calor. Esse, primeiro. E o forro por trás. Exatamente, e você tem um outro atrás. Eu imagino, vai ter que se efetuar a manutenção numa unidade hidráulica dessa.
possivelmente esse veículo já vai estar com uma certa quilometragem. Que não é algo que vai surgir cedo, né? Exatamente. Então, possivelmente, esse componente ele já vai ter sido deteriorado. O deteriorado que eu me refiro é o seguinte, não ele ter sido desfragmentado. Eu falo deteriorado por conta da passagem, né, de tempo, o calor, até porque a turbina está trabalhando aqui, ó. Tá certo? Está bem próximo dele. Tanto que a gente vê esse defletorzão bem nessa área. Exatamente, para dissipar esse calor daí. Então nós vamos ter calor, resfriamento, época de chuva, umidade, aqui, né, querendo ou não, ele vai pegar água, não tenha dúvida disso, dependendo de onde ele estiver percorrendo o trajeto. Então aqui vai ficar a sugestão seguinte, até antes de fazer a manutenção, Gustavo, procurar já na concessionária informação, ou do seu fornecedor, desse componente. Porque ele é de extrema importância. Se você efetuar a manutenção no sistema da unidade hidráulica do ABS, no momento de você remover, ele aí sim ele está deteriorado e ele se desfragmentar, e você montar e deixar sem essa proteção, problema, porque lá dentro o aquecimento vai ser certeiro, não tenha dúvida. Então são coisas, detalhes. Mas tem que tomar bastante cuidado em relação a isso aí. Tudo tem uma função, né? Aqui, imagina num carro, no cofre do motor, nada está ali. Não, de à toa. Que nem no caso, voltando ao defletor. Imagina a causa do problema que você vai criar para o dono do veículo. Porque aí ele vai estar transitando com o veículo, o calor aqui do habitáculo, por conta do propulsor, o funcionamento dele, ele vai estar passando lá para dentro e ele vai ligar o ar-condicionado. O ar-condicionado não vai ser o suficiente. E aí o problema do ar-condicionado? Não é. O problema não é do sistema de climatização. Existe um problema aqui que foi causado. Entendeu? Então tem que ter um pouco de prudência aí. Então, tomar cuidado, né? Perfeito. Conhecimento, informação, nunca é demais, Gustavo. Bom, será que a gente pode vir caminhando mais para cá, Mingau? Vamos. Fluido de freio. Curioso que a gente estava comentando e vendo no manual, né? Os prazos dele, o que você acha? A indicação no manual, cada 80 mil ou 4 anos. Um prazo aí que eu acho, me parece um pouco longo. Qual a sua visão como mecânico? Como profissional, não. A nossa realidade de, por exemplo, trânsito urbano, carro automático, rodovia, veículo automático, exige mais do freio, veículo turbo, então, desempenho legal. Exatamente. E outra, aqui é o calor constante. E o fluido, ele é um DOT 4. Ele não é nem um DOT 5. Ele é um DOT 4. Ele, querendo ou não, ele vai estar recepcionando todo esse calor do cofre. E perceba o seguinte, Gustavo, ele está assim próximo aqui no propulsor. Então ele vai recepcionar o calor com mais frequência. Enfim, eu como profissional, não. Anteciparia. Eu antecipo. Anteciparia não, eu antecipo. Sem dúvida, eu antecipo. Cada 2 anos, que a gente vê no mercado, o que você vê? Olha, em média, para um veículo desse, em média, é 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros ali. Porque o que acontece, Gustavo, esses cálculos, lógico, ele tem as variações deles. Mas nós como profissionais, que estamos lidando ali com o dia a dia, é o que nós vemos, né? é diferente. A realidade é diferente, é completamente diferente. Até porque, né, se a gente puder falar nisso, mas a gente vê, né, um pouco de negligência por parte de alguns donos, né, com a manutenção. Sim. E aí todo esse prazo que foi pensado pela montadora com um modelo zero, motor novo, muito testado, desenvolvido, mas na realidade ali com essa negligência de alguns motoristas acaba bagunçando tudo isso. E é por isso que a opinião do mecânico dar esses toques da manutenção preventiva e de antecipar é importante. É por aí? Sim, mas para deixar claro a todos aí que estão nos assistindo, a ideia não é tripudiar ou combater esse tipo de informação da montadora para conosco, não é nada disso. É por conta da nossa realidade no dia a dia dentro de nossas empresas, nós já vemos que não é dessa forma que funciona, Gustavo. Porque, veja só, um fluido hidráulico desse comprometido, aí nós já estamos
interferindo no bom funcionamento da unidade do sistema de ABS. Ok? Vai trazer o dano para a unidade hidráulica, as questões financeiras vão ser alteradas. E tudo é aquilo que você comentou. E é algo que eu também pratico. Não existe problema sem causa. Alguém está causando. Ok? Então é algo que tem que se atentar. Um simples fluido hidráulico do sistema de frenagem, olha o tamanho do assunto. Você abordou o fluido hidráulico. Olha o que transformou esse bate-papo. Então, sem dúvida nenhuma, preventivamente, substitui-se o fluido hidráulico. Sim, vale salientar, todo veículo com unidade eletrônica inteligente do sistema de frenagem, ou seja, o ABS, no momento de se efetuar a substituição desse fluido, tem que estar com o equipamento diagnóstico conectado para fazer a simulação de funcionamento dos solenoides. Perfeito. Caso contrário, você vai efetuar a substituição do fluido de forma paralela, externamente. Então você tem que estar conectado com o equipamento de diagnóstico para poder fazer o acionamento dessas eletroválvulas. Fica aí a dica para vocês. Importante dica, boa dica, Mingau, porque lembrando, né, todo veículo zero no Brasil, carro de passeio desde 2014 já tem um ABS, então é algo que o mecânico já está vendo aí bastante, tem que se atentar, né? E muitos não o fazem. Por isso esse E não são puxão de poucos. orelha, né? Valeu o puxãozinho de orelha. Bom, Mingau, aqui, mais pelo lado esquerdo do carro, o que a gente pode, por onde a gente começa? Filtro de ar, eu vejo aqui, a caixa, né? O acesso dele até é facilitado, Gustavo. A gente pode até tirar para mostrar pro pessoal em casa. Sim, inclusive... Tem duas travinhas, né? Duas travas, certo? Você remove a tampa. Segura para nós, Gustavo. Vamos lá. Olha que interessante, Gustavo. Olha que legal. Parece uma gavetinha, né? Parece uma gaveta. Isso auxilia, né? O que é interessante dizer é o seguinte. Vou mostrar aqui, ó. Tá, esse aqui permanece. Esse você substitui. Substitui a cada 1 ano ou 10.000 km, segundo o manual. O que você acha do prazo? Aí vamos voltar naquela mesma questão, Gustavo. Depende do tipo de realmente da utilização. Imagina um veículo desse, sabemos, fazendas, sítios, estradas bastante de terra. E aí o que acontece? Não dá para 10.000 quilômetros. Antecipar, né? De maneira nenhuma. E uma sugestão que eu dou a vocês profissionais, principalmente desses veículos novos, que trabalham com sistema de turboalimentação, sempre quando for efetuar a substituição do filtro de ar, fazer a remoção ou, primeiramente, efetuar a avaliação da caixa, Gustavo, para ver a quantidade de contaminação. Caso for, remova, faça a descontaminação, reinstale e aí sim você coloca o filtro de ar novo. Uma outra observação. Você pode contaminar o filtro novo com a caixa suja, né? Exatamente. E uma outra observação. Já falamos, sabemos disso. Putz, de há bastante tempo atrás, nós vemos afirmando isso, fazendo essa autoafirmação. Não utilize ar comprimido para se efetuar a limpeza ou descontaminação do sistema de filtro de ar, do filtro. Só para informação de vocês, esse papel que é utilizado, Gustavo, ele é um papel específico, onde se denomina distanciamento em micras. Entre os poros, né? Exatamente, é medição em micras, então é algo bastante sensível. Então aquilo que de repente você está pensando que está beneficiando, não, vocês estão prejudicando. Substitui, né? Substitua. E aí é isso aí, Gustavo, aí você vem com a gavetinha aqui. Isso. Olha que legal. E a tampa. Prontinho. Feita a substituição. Feita a substituição. Aqui nós temos o acumulador de energia. Vamos fazer... Sistema start-stop, esse carro, né? Então, tá. Esse acumulador ou a bateria, como o pessoal conhece. Isso aqui é um acumulador de energia, mas elas utilizam o termo bateria. Do tipo EFB, né? Olha então, aí, na substituição, Sim. tem que respeitar isso para o sistema não dar falha, né? Exatamente. E é até interessante, hora por outra chega veículos lá na Mingau, Gustavo, onde
o veículo simplesmente ele parou a funcionalidade do start-stop. E quando nós vamos efetuar a avaliação, ele já logo de pronto ele dá deficiência no acumulador de energia. Quando nós vamos fazer o diagnóstico, porque ele é direcionado, nós temos encontrado bastante acumuladores de energia, o do cotidiano, não o específico, exato, o convencional. Que é não mais caro, né? O pessoal acaba tentando economizar, mas... Na verdade é assim, por exemplo, a bem da verdade, eu não vejo como o valor ser mais caro, mas sim o valor agregado ao sistema e à tecnologia, entendeu? É um investimento, tem que ser feito, Gustavo. Agora, você colocar um acumulador convencional, tenha certeza que a possibilidade de você ter problema bastante sério é grande. Então, não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena, eu vou no paliativo. Não façam isso. Respeitar, mais uma vez, recomendação da fábrica. Exatamente. E também a informação que nós detemos, né, Gustavo? Então é isso aí, o acumulador aqui. O que mais que a gente tem aqui próximo? Eu vejo aqui o modo de injeção, né? Isso, a unidade de gerenciamento do propulsor. Aqui, a unidade de distribuição. Olha que bacana. Aqui nós temos a unidade de distribuição, onde você pode certificar que você tem os fusíveis, você tem alguns relés, né? Olha que legal. É interessante. O acesso também é, nesse caso aqui, é tranquilo, para se efetuar medições. É isso. É isso, né? É isso. Mingau. Bom, para a gente finalizar essa nossa primeira parte do vídeo de avaliação raio-x do novo Duster, eu vejo aqui, né, na segunda parte a gente vai entrar no aspecto de undercar, colocar ele no elevador, mas para a gente começar a falar de suspensão, já que a gente está aqui, eu vejo fixação superior da torre do amortecedor. Qual a sua visão? Tranquilo, inclusive, olha só, nesse caso, aqui ele não dá continuidade de suporte, você tem uma borracha aqui. Essa borracha aqui você efetua o desencaixe dela, onde você tem essa trava, né? E você tem um acesso. Tranquilo aí. Tranquilo, sem dificuldade alguma, para poder iniciar a manutenção na parte da remoção do amortecedor. Tranquilo. Perfeito. Tá bom? E essa foi nossa primeira parte da avaliação raio-x do novo Duster Turbo 2023. Confira na segunda parte a nossa análise de todo o undercar, freios, suspensão e muito mais desse carro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique em inscrever-se, compartilhe com seus amigos e já ative o sininho para receber notificações. A gente se vê na parte 2 do raio-x.